Olá, meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes, prontinhos, preparados, né? Respira, relaxa. E vamos para a nossa segunda aula de hoje. Então, ainda falando sobre conjuntos numéricos, ok? Então, na nossa primeira aula, nós vimos os números naturais, os inteiros. Fizemos 10 questões sobre questões envolvendo contagem, ou seja, números naturais e inteiros misturados aí. E hoje nós vamos ver os números racionais, irracionais e os reais. Então vocês puderam observar na primeira aula a gama de questões que podem ser cobradas sobre o tema conjuntos numéricos naturais inteiros. Agora, vamos aumentar um pouco esses conhecimentos. Só você ficou na dúvida, o material teórico está na aula 1, tá certo? Está lá o material teórico sobre os conjuntos. Então o material da aula 2 é só exercício porque é a continuação da parte teórica. Vou falar agora do conjunto dos números racionais. Que é representado pelo Q. Então, Q é o conjunto dos números racionais. Então, natural é o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Os inteiros são os naturais, assumindo valores positivos e negativos. Só que falta agora sabermos o que é um número racional. Então, são números que podem ser expressos na forma de fração. Então, quando eu digo que podem ser expressos, abre aí duas situações. Nós temos a forma explícita e a forma implícita. Tá certo? Então, a forma explícita é a que você olha e diz assim, poxa, esse número é racional, porque ele já está numa forma de fração. Mas o 7 é racional, Bruno? É. Porque se você observar, nós podemos ter 7 sobre 1. Então, 7 acaba sendo um número racional também. Então, olha só. Todo número natural, ele é um número inteiro. E todo número inteiro, ele é um número racional. Então, a forma explícita aí são as frações, né, que já estamos observando, 2 terços, 7 quintos, 15 quartos, 7, que seria 7 sobre 1, mas colocamos apenas o 7. Então são esses exemplos que nós batemos o olho e já sabemos que trata-se de números racionais. É porque aqui, gente, vocês estão olhando para o 7, é como se tivesse aqui embaixo um 1. Só que nós não temos o hábito de colocar isso aqui. Então 7 sobre 1 e 7 é a mesma coisa. Então por isso que vocês podem fazer essa relação. Todo natural é um número inteiro e todo inteiro é um número racional. Tranquilos até aí? Beleza? Aí temos o seguinte, ó. Casos especiais. Que trata-se da forma indireta. Como assim? Ou forma implícita, você olha e diz assim, eu sei o que você representa, mas não estou lembrado ainda. Mas aí você tem a sua memória fresca e lembra assim, caso 1, né? Números decimais. Os números decimais, eles representam uma forma de escrita dos números racionais. Por quê? Porque eu posso transformar um número racional, por exemplo, 0,2, em um número fracionário. Eu tenho um número após a vírgula
Então eu tenho 2 sobre 10. Aí nós temos, por exemplo, 4,32. Eu tenho dois números após a vírgula. Eu tenho 432 sobre 100. Aí nós temos, por exemplo, 8,154, 8.154 sobre 1000. Por que sobre 1000? Porque eu tenho 3 números após a vírgula. Então, cada número após a vírgula garante um zerinho embaixo. Então, os números decimais, nós podemos representar eles na forma de fração. Tranquilos? Aí nós temos um outro caso, caso 2. E o caso 2 são as dízimas periódicas. Tá certo? Então, as dízimas periódicas também representam números racionais. Então, vamos colocar aqui as dízimas periódicas. Aí nós temos a primeira situação. Dízima simples. A dízima periódica simples é quando nós temos apenas elementos que se repetem. Então, por exemplo, vou botar aqui exemplos. Eu tenho o número 0,4444. Que é o algarismo que está se repetindo aí? O algarismo que se repete é o algarismo 4. E ele está se repetindo infinitamente vezes, porque esses 3 pontinhos aí tendem ao infinito. Então, o algarismo que está se repetindo é o 4. E aí eu vou dar a dica a vocês, a regrinha. Para cada algarismo repetido, eu coloco um 9. Então, 0,44444 e assim vai, é igual a 4 nonos. Então, na dízima periódica simples, para cada algarismo repetido, nós colocamos um 9. Ô Bruno, mas o algarismo 4 não está se repetindo 4 vezes? Não. O algarismo que está se repetindo é o 4. Aí é a repetição dele. Então você só vai contar um único algarismo. Por exemplo, você tem 15, 15, 15. Quem está se repetindo é o 15. Então é 15, 15, 15, 15, 15. Então você vai pegar apenas o primeiro número, ou seja, apenas o primeiro 15. Então você observa aí que os algarismos 1 e 5, eles estão se repetindo. Então dessa forma você diz que você tem 15 sobre 99. Porque o algarismo 1 se repete e o algarismo 5 se repete. Então dessa forma nós temos dois algarismos que se repetem. Ok? Então nós temos 0,243
243, 243. Então, o número que está se repetindo aí é o 243. Então, a minha dízima periódica corresponde a 243 sobre 999. E por que eu coloquei 3 noves embaixo? Porque eu tenho 3 algarismos que estão se repetindo. Aí nós temos alguns cuidados. Cuidado. Primeira coisa, isso daqui, com esse tracinho em cima, significa dizer que esse número pertence a uma dízima. Então 0, tracinho em cima do 5, 0,5555. 0,13, tracinho, é isso que representa. Beleza? Uma outra observação importante é essa dízima de cá. Essa dízima aí, você está observando que o algarismo que se repete é o 9. Concorda comigo? O algarismo que se repete é o 9. Então, o que nós aprendemos? Que nós sabemos que isso, o algarismo que se repete é o 9, e para cada algarismo repetido nós colocamos o quê? Um 9. Só que 9 dividido por 9 é igual a 1. E é isso mesmo que você está observando. A dízima 0,9999 corresponde a 1. E aí você pode cair numa pegadinha. Por exemplo, a dízima 0,999 corresponde a um número natural? Sim ou não? A dízima 0,999 corresponde a um número natural? Sim. Porque a dízima 0,99 corresponde a 1. E o número 1, ele é um número natural. Então são esses pequenos detalhes que ele pode cobrar de você. Veja como isso é interessante. Ok? Agora, um cuidado maior. Quando você tem, por exemplo, 0,6666, o algarismo que está se repetindo é o 6. Concorda comigo? Sim. Então nós temos aqui 6 sobre 9. E 6 nonos nesse caso, isso aqui é chamado de fração geratriz. Ou seja, é a fração que gerou a dízima, chamada fração geratriz. Só que ele pode pedir a você uma outra fração, a fração irredutível. Como assim? 6 divide por 3 e 9 também por 3. E dá 2/3. E 2/3 é a chamada fração irredutível. Então, muito cuidado, porque as bancas examinadoras, se você for fazer algum concurso estadual, que seja alguma banca local, por exemplo, aqui na Bahia, no estado da Bahia tem uma banca examinadora que faz alguns concursos de prefeitura, Consultec. Então, às vezes você tem algumas bancas específicas aí do seu estado, por exemplo, a Conesul, Consulplan, é da região sul. Então, ele tem o hábito, às vezes, de pedir a fração irredutível. Então, nesse caso, se ele pedir a fração da dízima,
A geratriz, 6/9. Só que ele tem o hábito, na verdade, de pedir a soma do numerador com o denominador. Só que ele aí pede a soma do numerador com o denominador da fração irredutível. Então, a fração irredutível é aquela fração que você não consegue mais simplificar de maneira nenhuma. Então, quando eu cheguei numa situação que eu não consigo mais simplificar, aí sim, eu tenho uma fração irredutível. Ok? Então, tem que ficar atento ao que ele está solicitando a você. Dá aquela paradinha especial que eu vou apagar, porque vamos para a dízima composta. Então, nós temos a dízima periódica composta, e aí você tem que utilizar essa fórmula. Número menos parte não periódica, 9 cada parte periódica e 0 cada parte não periódica. Então, PP, parte periódica, ou seja, é a parte que se repete. PNP, parte não periódica. Ou seja, a parte que não se repete. Na verdade, se você parar para observar, na dízima simples nós já seguimos essa regra, essa forma. Só que a dízima simples ela é mais fácil pelo seguinte motivo. Nós só temos partes periódicas, então nós não nos preocupamos com o PNP, que é a parte não periódica. Tá certo? Então vamos agora aprender a sair de uma dízima para a fração geratriz. E aí, estão prontos? Firmes e fortes? Vamos juntos. Então, se eu coloco para você o seguinte, ó, 0,15. Aí você deve estar se perguntando, Bruno, como é que eu vou descobrir esse número aí que você colocou na fórmula? Que número é esse? Você, antes de descobrir o número, você tem que descobrir quem é que está se repetindo. Nesse caso, o único elemento que se repete é o 4. Vocês concordam comigo? 4 é o único elemento que se repete. Então, você vai parar no primeiro 4. Então, nós temos o número aí 154. Então, lembre-se, procurar quem se repete, e nesse caso é o 4, aí você para no primeiro 4. Então, nós temos aqui o nosso número formado. Menos a parte não periódica, ou seja, a parte que não se repete. Quem é que não está se repetindo? O 1 e o 5. Ou seja, 154 menos 15, que é a parte que não se repete. Aí o que diz a fórmula? O número, 154, menos a parte não periódica, que é o 15, que é o que não está se repetindo. Vem para cá. E temos que ficar atentos aqui. Para cada algarismo que se repetir, um 9. Cada algarismo que não se repetir, um 0. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho uma parte periódica. Ou seja, eu tenho um algarismo que se
repete. Então, eu vou colocar um 9 aqui, porque eu tenho uma parte periódica. E eu tenho duas partes não periódicas. Dessa forma, eu tenho que colocar dois zerinhos. Então, 4 é a parte periódica, 15 é a parte não periódica. E aí, 154 menos 15 é igual a 139 dividido por 900. Então, está aí a nossa fração geratriz, ou seja, a fração que gerou essa dízimazinha aí. Tranquilos? Beleza? Dá aquela paradinha especial, copia, rapaz, e aumentando os nossos conhecimentos. Até tem uma frase que eu adoro, né? Leibniz, que criou o cálculo, disse assim: a matemática enriquece o espírito humano. Então vamos enriquecer o nosso espírito ainda mais de conhecimento. Então, eu penso agora assim. Pronto. A nossa pergunta agora é: quem é que está se repetindo? Bruno, nesse caso eu tenho dois algarismos se repetindo. Eu tenho o algarismo 3 e o algarismo 5. São eles que estão se repetindo. Então nós vamos parar no primeiro 35. Então o nosso número formado aí corresponde a 235. Então teremos 235 menos a parte não periódica, ou seja, aquele número ou números que não se repetem. Que nesse caso, eu só tenho uma parte não periódica. Então por isso que nós temos 235 menos 2. E aí, sendo chato com vocês, nós não podemos esquecer. Para cada parte que se repetir, nós colocamos um 9zinho para cada algarismo que se repetir. Então aí, eu tenho dois algarismos que se repetem, então por isso eu vou colocar dois 9s. Dois 9s para cada algarismo se repetido. E eu vou colocar um 0, porque eu tenho um algarismo que não se repete. Então nós temos 232 sobre 990. Tem como abrir aqui e pegar as duas partes? Vamos brincar um pouquinho. Aí. Pessoal, olha como você não tem como errar isso, é só ficar atento. O algarismo que se repete aqui é o 4. Então nós só temos um algarismo que está se repetindo. Então por isso que eu coloquei um 9 aqui. Por que aqui embaixo ficou dois zeros? Porque aqui eu tenho dois algarismos que não se repetem. Dois zeros. Por que esse aqui ficou diferente, Bruno? Porque esse de cá, ele só tem um algarismo que não se repete. Então, por isso que somente um zero. Porém, esse de cá, ele tem dois algarismos. Dois algarismos que se repetem. Então, por isso, os dois novos. Então, gente, o que você tem que lembrar, e aí o treinamento vai ajudar, ainda vou fazer mais exemplos, é que para cada algarismo repetido, um 9. Para cada algarismo que não se repete, um 0. Só isso. É só relembrar, aceitar e correr para o abraço. Então, feito isso, vamos ver um outro casinho? Aí eu tenho 32
21, 21, 21. Cuidado. Quem está se repetindo é o 21. Olha aí. Então eu vou parar no primeiro 21. Então cuidado que o nosso número formado aí será 3.221. Menos a parte que não se repete. Quem é a parte que não se repete? 32. Então, o 32 ele não está se repetindo. Quem está se repetindo é o 21. E aí, eu tenho dois algarismos que se repetem. Então, eu tenho duas partes periódicas. Por isso que eu vou colocar 2 9s. E por isso que eu vou colocar 2 zeros. Porque eu tenho duas partes não periódicas. Então você tem que observar. Veja, o algarismo 2 aí, ele aparece 2 vezes. Só que um, ele tem a função de não repetição, que é o número 32. E o outro, ele tem a função de repetição, que é no 21. Então você tem que ficar atento a esse pequeno detalhe aí. Então dessa forma, vamos subtrair aqui. 3.221 menos 32. 9, 4, 12, 1, 3. Então, 3.189 sobre 9.900. Então está aí a nossa dízimazinha periódica. Pronto, pessoal, deu para esquentar um pouquinho. Se você ficou com um pouquinho de dificuldade, nada melhor que dar um retornozinho e reassistir de novo, até para fortalecer e tirar esse trauma. E no próximo bloco eu vou fazer mais dízimas, colocar algumas dízimas interessantes e responder aquela sua perguntinha que você está se perguntando sobre: e se não tivesse o 0 aqui, tivesse o 2, como é que ficaria? Ou 3? No próximo bloco vamos ver mais questões sobre isso e encerrar a parte teórica de conjuntos numéricos.